Hoje, 9 de dezembro de 2015, dando um bom dia para todos, fazendo a nossa prece inicial, evocando a presença dos espíritos amigos, dos irmãos espirituais que vêm participar conosco desses estudos, aqueles que estão com vocês também, que possamos nos sentir todos em casa, todos numa imensa família, sob a régide do Cristo Senhor e de Maria de Nazaré, que nos possa encobrir com o seu manto sagrado de mãe, no aconchego do seu peito materno, não é? E que Francisco de Assis, nosso amigo querido, possa, como sempre, silenciosamente nos ajudar a sermos melhores. Que assim que seja, graças a Deus. Tudo bem, turminha? Vamos lá, né? Então, eu tinha feito estudo com vocês a semana passada desse novo capítulo, que é as sutilezas da mediunidade, e eu consegui ler em tempo para vocês o caso número 1, que foi aquele lá que o Dr. Bezerra de Menezes foi pego por espírito zombeteiro, foi doutrinado porque ele previu, né? Ele disse que ia sair o rádio e a televisão. Isso foi na casa da Dona Ivone, né? Ela diz ainda que foi o médium, como é o nome do médium? Médium Silvestre Lobato. E foi repreendido até o espírito, né? Porque fez uma previsão daquela e depois foi provado que era real. Mas a gente tem que ser prudente também, né? Em muitas coisas a gente tem que ser prudente. Não pode ser extremamente radical. Mas com as notícias dos espíritos, nós temos que ter prudência. É verdade. Como dizem os benfeitores espirituais, diretamente a Kardec, e foi Erasto especificamente, se eu não me engano, que é melhor rejeitar uma verdade do que aceitar 10 mentiras. Então depois saiu a verdade, que era real aquilo que o Dr. Bezerra tinha dito. Mas acontece, né? E nós vamos ao caso número 2. O caso número 2. Vamos lá? Vou ler. Os médiuns espíritas que se entregam à oratória, sempre veemente e profundamente inspirada, não recebem precisamente as intuições no momento em que discursam. Ao mais das vezes, como nem sempre, o seu instrutor espiritual estará presente ao seu lado na tribuna. O que frequentemente acontece é que já possuidor do necessário cabedal, embora não seja verdadeiramente um orador, na véspera desse trabalho ou poucas horas antes, o médium será arrebatado em espírito pelo seu guia espiritual durante o sono para o espaço. Então, na palestra, né, os palestrantes, levada à oratória, eles têm um cabedal para que isso aconteça. Isso a gente tem estudado no livro dos médiuns, então tem que ter a bagagem sua pessoal, não é? Então, não é que o iletrado vai começar a fazer uma oratória, ele tem que estar preparado, se dedicar a estudos e ter um preparo mesmo para saber o que ele vai estar falando. Porque mesmo que a espiritualidade ou instrua, ou até mesmo ele dê uma passividade, ele tem que ter competência pessoal para que os espíritos possam achar na sua mente o conteúdo para exprimir-se, para se exprimirem, tá certo? Então, ela diz que frequentemente é arrebatado em espírito pelo seu guia durante o sono. Fornece-lhe as instruções para o discurso. Fala o discurso em sua presença, imprimindo na mente do seu pupilo o característico da sua própria oratória. Exerce sobre ele, enfim, seu intérprete, a sugestão hipnótica ou hipnose. Então, se trabalha na mente do médium e o fazer com que ele repita o discurso faz um mecanismo de hipnose, que ele registra na sua mente, né? Fica gravada. A Dona Ivone falou isso antes, em outros capítulos, mas bem no início, dessa situação que ela muitas vezes enfrentou, né? Andréia, bom dia, bem-vinda. Ligeirinho também, viu? Bom dia, bem-vindo. Ao despertar do sono, o médium estará tranquilo, sentindo algo indefinível dentro de si.
sem, todavia, recordar o que se passou durante o sono, durante o seu repouso. Mas no momento da oratória, esta será repetida exatamente como foi delineada e autorizada no espaço, com eficiência e agrado geral, sem que o médium vacile por um instante na eloquência assim adquirida. É por isso que o estilo deste ou daquele espírito, se conhecido dos assistentes, chegará a ser reconhecido para a edificação de todos. Daí a necessidade que todo médium orador sente de se recolher e isolar horas antes, ocasião que geralmente se deixa vencer por um sono ameno e reconfortador. Então, o que é que acontece? O espírito vai lá, arrebata o médium do seu corpo e o prepara. E é uma coisa tão forte para o médium que uma pessoa mais atenta, um observador estudioso, ele consegue perceber o estilo do espírito sem que ele esteja dando passividade de fato. E não deixa de ser um fenômeno mediúnico. Vamos dizer, efeito retardado, porque chegou depois, não é ali no momento, mas não deixa de não ser. As melhores palestras que nos foi dado realizar, essa ela falando dela, né, pessoalmente, sobre assuntos espíritas, concederam-nas os nossos amigos espirituais, por essa forma, muito embora no momento do testemunho ou reprodução da peça oratória, costumem eles exercer uma certa vigilância em torno do médium. Será bom, por isso mesmo, para a maior grandeza desse feito mediúnico, que os ambientes dos centros espíritas não sejam alterados por quaisquer acidentes profanos. Então, ela dá um conselho importante. Primeiro, ela fala que é provável que o mentor está segurando ali a bola, né? Está segurando ali a situação, está por perto. Mas ela dá um conselho que é importante que os centros espíritas não alterem os seus ambientes com acidentes profanos. O que é profano? Profanar é tirar o ar de santicidade, não, gente. Não consegui dizer. De santidade do lugar, né? O lugar propício, porque se você num lugar de palestra, você coloca festa, churrascada e baile funk, mudou tudo, né? Lógico que não vai se fazer isso no centro espírita, mas pode se fazer outro tipo de evento, outro tipo de coisa naquele ambiente. Então é preferível evitar isso para não modificar os fluxos naquele ambiente, tá certo? É o conselho da Dona Ivone. O episódio número 3. Tá tudo bem, gente, com vocês? Então eu vou ler para vocês a terceira parte, que é o terceiro episódio que ela conta. Existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. Isso a gente sabe, né? Que algumas obsessões podem ser feitas com a hipnose, convencimento da pessoa daquela coisa negativa, daquela vivência negativa dela. O médium ignorante das próprias faculdades, e que no caso, em geral, não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo as ordens do seu magnetizador. Um minutinho, gente, por favor. Então, como eu dizia para vocês, afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo as ordens de seu magnetizador. Então, quando a gente vê esses espetáculos de hipnose em televisão, a gente não vê a sugestão faz parte da hipnose. Então, dá-se a sugestão e o indivíduo vai fazer tudo aquilo que foi dito para ele, não é? Então, por quê? Porque a pessoa entra em estado de sonambulismo. Então, aquele momento, aquela mensagem fica na pessoa ali. Então, o magnetizador é o que faz a hipnose, o hipnotizador. Então, peraí, Dudu, deixa eu ajustar aqui o som. O som tá muito alto para todo mundo? Muito, muito, muito? O da sua gravação não tem nada a ver com esse microfone, viu, Dudu? Então você pode ficar até relaxado.
São microfones separados, viu? São 2 microfones distintos, o daqui da sala e o da gravação. Então, como o toque de hipnose, os espíritos obsessores fazem isso, dão comandos, ordens. E o obsediado quando se acorda, ele tem aquela voz de comando e ele cumpre aquilo ali, que foi colocado na cabeça dele. Tem muito caso disso aí, assim, provado. Ao despertar, reproduz mais tarde em ações da sua vida prática as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Será prudente que a oração e a vigilância sejam observadas com assiduidade, particularmente antes do sono corpóreo, a fim de proteger o médium contra esse terrível perigo, pois isso favorecerá como harmonização de sua mente com as forças do bem, o que evitará o desastre. O mundo invisível é intenso e nem tudo ali será beleza, espiritualidade, fraternidade e flores. Também a inveja, o ódio, o despeito, o ciúme, o crime e até o sensualismo existirão no invisível, rodeando nossas almas e tentando-as durante a emancipação concedida pelo sono natural. Os atributos da alma, por sua vez, são profundos, complexos e poderosos. E quando mal orientados, poderão ocasionar calamidades ao nosso derredor. O estudo da personalidade humana, como da individualidade espiritual, a reeducação moral, através dos ensinamentos evangélicos, esclarecendo a criatura quanto a si mesmo, abrem-lhe um horizonte novo, onde o equilíbrio geral acarreterá o domínio de toda e qualquer situação a que sejamos arremessados pela força do progresso a realizar. Eu li todo para vocês para que a gente possa começar uma discussão sobre isso. Então ela começa a dizer sobre o trabalho do processo obsessivo na nossa mente e como nós traduzimos isso em mecanismo na vida diária, levando ao crime como ao próprio suicídio. E isso é epidemia, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Quando nós falamos que nós estamos interligados com o mundo espiritual, parece uma coisa, mas só fala disso, é fanatismo. Não, não é. Porque quando você não está sendo influenciado por outra, você está sendo influenciado por você mesmo. Num processo de auto-obsessão. Com fixações mentais, com o modo de agir seu pessoal, que precisa de uma transformação. Então a Dona Ivone, ela é categórica. O mundo invisível não é feito só de beleza, de espiritualidade, de lindeza, de flores, de planos elevados, de nosso lar, de Ministério da Regeneração. Mas é feito também de sentimentos, de emoções negativas, das paixões que motivam os espíritos ainda a ficarem arredios ao bem, porque ser bom... Eu outro dia falei assim, estava conversando com o pessoal, falei assim, ser bom é difícil. Não, ser bom não é difícil. Ser bom é cansativo, não, é mais empenhativo. Então é mais fácil ir na onda da maré, da maioria. Então tentar ser bom, tentar se corrigir, você tem que ter uma grande força de vontade. Porque você não convive só contigo mesmo, você convive com toda uma sociedade, com grupos de pessoas encarnadas, inclusive com desencarnados. E que se você tinha costume A, costume B, práticas A, práticas B, vícios, manias, aquilo que seja, vai ficar difícil você se desvincular. Mas com força de vontade... com grinta, sabe? Com garra, a gente consegue. Mas, a longo prazo, talvez seja a longo prazo, mas você não tem que desistir, né? Dudu disse ali pra gente, eles são lá o que somos aqui, ou vice-versa, nada muda. Porque a gente convive com o ambiente espiritual no qual nós somos simpáticos. E essa simpatia... né, que é tratada no livro dos espíritos, que é tratada no livro dos médiuns, não é simpatia de ô queridinho, eu te amo. Você é meu amiguinho, bonitinho, fofinho, cheirosinho. Não é isso.
A simpatia é a condivisão de ações, de sentimentos, de gostos, de inclinações. Então, se você tem tendência a ser fofoqueiro, você vai ter espíritos fofoqueiros, invejosos, espíritos invejosos. Por quê? Porque ele acha que você é legal, que age igual a ele, então vai ficar contigo. Se você é um que se acha vítima do mundo, vítima da sociedade, não se dar com Deus, você vai achar, assim, quem tem tendência depressiva, ó vida, ó azar, o mundo não, o mundo é contra mim, as pessoas são contra mim, vai passar uns camaradas, vai dizer, puxa, fulano tem razão, rapaz, eu também penso igual a ele, e fica do seu lado. Ó vida, ó azar, o mundo é contra mim, ninguém me ama, ninguém me quer. E aquele sentimento fica insuflado em você. Então, é aquela questão, 16, quase 17 minutos. Dudu, normalmente faço menos de 15. Uma pena, mas vamos ver. Eu corto. Corto minha falação. Então, ela diz assim, olha, o estudo da personalidade humana, como a da individualidade espiritual, a reeducação moral através dos ensinamentos evangélicos, esclarecendo a criatura quanto a si mesma. Porque a pessoa, através do aprendizado do evangelho, ela vai conhecer a ela mesma e vai conseguir lidar com ela, com as suas dificuldades. Mas ela tem que reconhecer a sua problemática, porque senão fica difícil. Os espíritos endurecidos, é por isso, ele fica num abatimento, num mesmismo, que ele não tá nem aí se ele é bom, tá sendo feliz. Então, ele não consegue ter aquele choque, né, aquela coisa, para que ele possa buscar um melhor para ele. A maior problemática dos espíritos são os endurecidos, viu? Às vezes a gente acha que aquele que sente um ódio muito forte por alguém que fica ali obsediando, que ele é perigoso. O mais perigoso são os endurecidos no amor, porque são esses que tramam nas sombras. Aí eles utilizam aqueles que têm rompantes de paixões, né? Aqueles que têm muito ódio, quer vingar. Eles utilizam desses para que possam fazer o trabalho sujo também. Mas os endurecidos são os mais problemáticos. Então, através lidando com os encarnados, e o encarnado, o ser humano em si, na sua reeducação moral mesmo, que não é nem educação somente a doméstica, nem a dos livros, nem das universidades, mas o indivíduo que se reeduca moralmente, que ele consegue perceber nos argumentos evangélicos, na vivência do Cristo, o que é realmente de fato melhor para ele, com uma boa observação acurada, com a leitura mesmo do Novo Testamento, com o Evangelho segundo o Espiritismo, conseguir perceber que aquele perfil daquele homem que nasceu, porque ele nasceu, não é? Poxa, peraí, esse cara nasceu e ele marcou a história, ele dividiu a história, ele tem coisa para demonstrar para mim. E a vivência do Cristo é tudo aquilo que ele fez. Então, se você tenta comparar-se a ele, diz assim, poxa, eu tenho que chegar a fazer o que ele fazia, ele deu exemplo de tudo, para que nós possamos ser felizes, não é assim? Para sermos felizes. Então, é um exemplo de Jesus pela busca do que é melhor para nós mesmos. Então, não é o que ela vem dizendo aqui, o estudo da personalidade humana. A personalidade é você. Então, conhecendo a si mesmo, hoje a psicologia já trabalha bastante, a psicologia espírita, a psiquiatria espírita, a medicina espírita, tem trabalhado bastante nesse campo para poder ajudar o homem a se melhorar. A medicina espírita, incluindo psiquiatria e psicologia, já não lhe promete milagres através de comprimidos. Ele diz para ti que os comprimidos vão te ajudar a estar bem quando aquela problemática chega a um fato fisiológico, de organismo. Então ele precisa mandar aqueles remédios para dentro para que dê aquele empurrão para que você consiga se sair. Mas depende de você a sua transformação. Então você pode tomar caixas e caixas de remédio e ele não fazer efeito, porque a problemática está em você. Ou criar-se uma dependência num determinado remédio, porque você não tem a força ainda de se sair do problema. É bem aconselhado a introdução de homeopatia para que você consiga se libertar da química, porque a homeopatia, ela trabalha no perispírito, né? Então, dá uma força na pessoa.
para não criar essa, né, Dudu? Para não criar essa situação que é uma situação desagradável. Porque a problemática tem que ser resolvida dentro de você. Então, o remédio, ele resulta assim, ó. Você imagina que quando você tá com problema, seja qual for, e você precisa desse remédio. Então, é como se você tivesse amarrado. Aí, você toma o remédio solta a corda e diz, corre, que agora é a hora. Na hora que ele diz, corre, agora é a hora que você tem que se transformar. Se você não tiver vontade de correr só porque ele soltou a corda, depois a corda se amarra de novo, aí você volta. Aí você toma de novo o remédio. Aí ele faz, corre, que agora é a hora. Aí você não correu. Esse correr significa a transformação de si mesmo. A transformação do seu eu, a compreensão de você mesmo, a questão de você se reconhecer como espírito no mundo, qual é o seu projeto, qual é a sua missão, o que é que te causa insatisfação. Né? Então, a introdução da homeopatia seria uma boa, Dudu. Homeopatia, flor de Bach, como é flor de Bach? Como chama aí? A homeopatia, Dudu, homeopatia, meu irmão. Para você poder entrar, a homeopatia entrar no seu organismo, para depois você se saindo do remédio. Ela já vai estar dentro do seu organismo. A homeopatia, ele atua diretamente no perispírito. É o que eu tenho visto aí com a experiência dos médicos espíritas, é o que eles mais aconselham, viu? Então tá, a experiência número 4, vamos lá. Em determinadas ocasiões, sem que conheçamos as razões, transes singulares sobrevêm com as nossas faculdades mediúnicas. Eu convido vocês, médiums, a observarem o ensinamento que a Dona Ivone dá. Porque, olha, ela entra em sutileza, por isso que o capítulo se chama Sutilezas da Mediunidade. Que a mediunidade tem nuances incríveis. Sutilezas incríveis. Em determinadas ocasiões, sem que conheçamos as razões, transes singulares sobrevêm com nossas faculdades mediúnicas, ignorando nós se o mesmo acontecerá aos demais médiuns. Então ela está contando a experiência dela e não sabe se isso acontece com outros médiums. Agora eu vou saber se acontece com vocês também, tá bom? Bom dia a todos que estão chegando. Nós que comumente tantos esforços despendemos a fim de conseguir boa harmonização com os amigos espirituais invisíveis para o feito psicográfico, pois é, eu sei bem o que é isso. Subitamente, por vezes, em plena rua, durante um passeio ou giro necessário, somos surpreendidos por um estado singular. Nosso espírito, como se distende, elevando-se algo da matéria para viver simultaneamente da vida material e da vida espiritual. Advém, então, um estado crítico, algo penoso, mas ao mesmo tempo delicioso e reconfortador. Então, o que nos rodeia pertence a um plano terreno. O casario, as paisagens, o arvoreto, os jardins, as próprias vias públicas, se nos afigura profundamente mais belo e delicado porque envolvido em tons de luz especial levemente azul. Julgamos tratar-se essa luz de modificações do próprio fluido universal que sabemos disseminado pelo infinito. Não obstante reflexos dourados como que contornam as paisagens, julgando nós ainda tratar-se de radiações do Sol, que combinadas com o fluido azul produzem um majestoso efeito de luz, acontecimento de que o estado infinito está repleto, pois os efeitos de luzes combinadas, a coloração de mil essências e fluidos em variados estados, existem no espaço. São maravilhas que os homens não concebem, mas que o espírito, principalmente o desencarnado, em estado normal vibratório, elevado, desfruta a longos haustos. O verde das nossas folhagens, a policromia das nossas flores são assim, mais brilhantes e mais formosas, e dir-se-ia que tudo o que nos cerca se mostra sob uma quarta dimensão, pois que tudo quanto nossa visão possa abranger, durante esse transe, como que se destaca da própria atmosfera, tornando-se um magnífico alto relevo.
Ora, hoje já sabemos explicar bastante esse fenômeno que está acontecendo com ela, que ela descreveu. Eu li bastante, que é para poder não dar pausa assim e ficar faltando trechos, né, da citação. Acontece isso com vocês? Me diz aí, Florzinha, Mara, Diana, Patrícia, o Dudu, o Ligeirinho, a Dona Edna, o Gilson. Acontece com vocês? O que aconteceu com ela quando ela tá no meio da rua? Olha lá, hein? Se não me responderem, eu vou ficar chateada. O que tá acontecendo com ela? Muito bem, Diana. Desdobramento. Ela tá andando, ela tá tendo um desdobramento lúcido. Não é? Porque a gente... Não é, Dona Edna? Porque a gente acha que o desdobramento é somente quando a gente dorme, mas não é. O desdobramento também advém nos momentos da vigília. Em alguns casos, difere de um para o outro, porque cada indivíduo é único. E não todo caso de desdobramento vai ser igual, não é isso? Então, é um fenômeno de desdobramento. Mas a pessoa não precisa estar dormindo. Ela pode estar andando. Então, ela se afasta do corpo. E ela, no caso da Dona Ivone, ela se afasta assim do corpo. Eu gosto de usar como analogia, não estou podendo fazer para vocês. Mas botem duas palmas das mãos, as suas duas palmas das mãos juntas uma com a outra. Colocaram as duas palmas das mãos, uma junta da outra. Agora movimenta ambas. Para onde vai uma, vai a outra. Vocês estão fazendo? Essa é a figura que eu uso para dizer que o perispírito caminha com o espírito daquele jeito. Agora vamos fazer assim, vamos deixar uma mão parada e a outra vamos separar um pouquinho dela. Vou deixar assim como se estivesse volitando, separando, um pouco mais diferente. Afastado um pouquinho assim da mão, uma mão mais assim parada e a outra assim mais para cima. Cria-se um espaço entre a mão e a outra. E a outra mão tá mais para cima, assim, aquilo é desdobramento. O que acontece? Faz uma expansão do perispírito. O perispírito se expande, se afasta um pouco e ele tem a visão espiritual. Então ele não tá vendo mais com os olhos da carne, que o limita, mas ele tá vendo com expansão. Então ela, nesse caso, via as cores de tudo mais bonito, com mais lúcido. Acontece comigo, já aconteceu algumas vezes assim, não tanto quanto ela. Mas quando eu tô assim muito bem comigo, e eu tô assim em estado assim de oração, eu não sei, assim um dia mais otimista, eu sou um otimista incurável, né? Mas mais ainda, então eu acho as coisas tão lindas na natureza que eu vejo o verde mais verde, então brilha pra mim no meu olho. Às vezes eu não consigo nem transparecer pra pessoa que tá do meu lado. O céu ele tem tanto azul que ele é muito mais lúcido, brilhoso, como se fosse feito de cores especiais naquele dia pra mim. Então eu percebo um grau de beleza muito grande, maior, e a pessoa que está do meu lado já aconteceu de demonstrar, eu tô vendo, percebe tanto, e aquilo me dá um júbilo no coração. Então dá uma alegria muito grande. Então eu tô em desdobramento que essa minha visão psíquica tá ampliada. Então eu vejo tudo mais bonito e consigo ficar, logicamente, tudo mais feliz, né? A minha visão psíquica tá ampliadinha, né? Não, Dudu? Aí tá vendo lá direitinho. Mas vocês perceberam a analogia que eu quis dizer do desdobramento? Então, o desdobramento é assim. Quando o seu corpo dorme, ele vai ter uma função fisiológica. E aí você se afasta do corpo mais, ao ponto que ele dormiu, não é? E aí você pode ficar do lado da cama, sentado, deitado em cima, volitando em cima do seu próprio corpo, deitado ou sentado na cama, pensando nos seus problemas, ou batendo papo com alguém, ou indo passear. Depende do seu querer, né? Para as coisas que você constrói. Não é? Tanto até lúcido, né, Dudu? Essa expansão que sua mente passeia. Dudu, você já me falou mesmo, que você já desdobrou aí, já me viu.
Eu tenho uma vez aí que se descreveu uma cena e tava acontecendo mesmo. Não me lembro qual foi. Então a dona Ivone quer saber, ela disse assim, olha, eu tô contando a minha experiência, não sei o que acontecia ou o que acontece com as outras pessoas. O som tá funcionando, né? Que o fio enganchou ali. Aí ela continua, agora eu vou continuar, tá bom? Deixa eu me achar. Eu vou começar a cantar. Quando eu não acho onde eu parei. Não encontramos vocábulos apropriados para poder bem descrever o que então se passa. Mas o que é bem certo é que, contemplada pelos olhos espirituais ou pela visão mediúnica levada a esse gênero de transe, você vê que é um transe leve, vamos dizer assim. A Terra é profundamente mais bela e aprazível do que se apresenta a visão física material. Vocês têm noção quanto eu aprendo com essa moça? Com essa dona Ivone? Vocês têm noção do espírito de gratidão que eu posso ter por uma pessoa dessa? Porque ela traz tudo na prática aquilo que a gente vivencia. Aí você fala, meu Deus, é isso. Aí você estuda com o espírito encarnado nobre como o Dr. Sérgio Felipe e você cai a ficha de tudo e fala, são anos que eu estudo com aquele homem. Aí eu vou estudar projeções da consciência com o Valdo Vieira, no período que ele ainda era espírita. Não digo o quanto que eu aprendi. E que gratidão que eu tenho a Valdo Vieira. Aí, eu vou estudar com a Hermínio Miranda, né? No diálogo com as sombras. E eu digo, meu Deus do céu. Não é tudo na prática? Esse pessoal não está trazendo as experiências deles práticas? E a gente aprende tanto, não é? Então não tem como não ser grata, né? Então eu aproveito publicamente agradecer esses espíritos maravilhosos. A dona Ivone, que é uma mãe querida, né, vamos dizer assim. O seu Hermínio Miranda, que tanto tem me ensinado, também já está desencarnado. Uma figura importantíssima no movimento espírita, certo? Um autor para um espírita conhecer e estudar ele de frente e fundo. E o Valdo Vieira também, mesmo que ele tenha desbandado o espiritismo e é passado a ser conscienciólogo, eu quero um bem enorme aquele velhinho, e a gente já se pegou muitas vezes ouvindo as coisas dele, já discuti muito com ele aqui, mas eu tenho um carinho e um respeito pelo velhinho Valdo, que vocês não podem imaginar também. Então, a gente não tem como não ser grato a quem te é mestre e a quem te ensina, e ao nosso querido Dr. Sérgio Felipe, que não está desencarnado, mas que também quanto ajuda a gente, né? Que nos ensina, que nos faz crescer, está ficando grande com a experiência dessas pessoas, que eles abriram caminhos, né? A Patrícia disse pra gente, mas experiências de desdobramento sempre são agradáveis. Patrícia, pois é, nem sempre. Mas porque depende de como você tem educação psíquica. Você viu ela dizendo no início do tanto que se sacrificou, não é, ó? Nós que comumente tanto esforços despendemos a fim de conseguir boa harmonização com os amigos invisíveis para o feito psicográfico. Harmonização, vigilância do pensamento, conteúdo que a gente absorve no dia a dia, tudo. Disso é importantíssimo, porque você vai estar caminhando no mesmo contexto. Então, quando você está num determinado teor vibratório, é difícil que você tenha experiências negativas nesse sentido. Pode acontecer, mas é sempre culpa da nossa baixa de vibração. Entendeu? O Dudu disse, né, porque você se dedica ao trabalho do mediunato, do bem que se faz. É toda uma somatória disso. Então a gente tem frutos bons e de esforços pessoais. É um dar da gente, sabe, Patrícia?
do dia a dia, 24 horas por 24, o tempo todo. Então, nossas experiências é suado, porque você vai sacrificar muita coisa que o mundo te propõe. Vai sacrificar mesmo todas as belezinhas supérfluas que a vida tá aí te proporcionando para te distrair, mas vale a pena, porque a felicidade que a gente sente de ter contato com a espiritualidade, a felicidade que a gente sente de ter desdobramentos assim, esse espírito de gratidão que você tem no coração, vai fazer com que a gente se una em pensamento num campo vibratório, não é? Então é como se você sintonizasse sua rádio na melhor rádio possível, do seu possível. Então você vai estar belezinha. A Patrícia colocou ali pra gente. E tem como saber quando se trata de desdobramento ou má conjunção do espírito-corpo? Eu queria entender direitinho o que foi que você quis me perguntar com má conjunção. Então, desdobramento é o fenômeno de se afastar do corpo. Então, você desencaixou, vamos dizer assim, a palavra é essa. Você desencaixou do corpo. O fenômeno é aquele. Agora, se o sentimento é bom ou não é bom, a sensação é boa e não é boa, é relativo. Por exemplo, Patrícia, depende do que você tem sentido, o que é que tem acontecido em torno de você. Agora vamos falar do desencaixe, do encaixe, né? Acontece que quando a gente volta do sono, tem um momento do sono e você acorda como espírito, mas o corpo ainda não acordou motoriamente falando. Então aquilo é uma sensação desagradável. Porque você quer mexer o braço não mexe. Você quer abrir o olho não abre. Você quer falar e sua boca não fala. Aí você fala o que é que está acontecendo, a pessoa vai em pânico. Não precisa. Aconselho a você de ficarem tranquilíssimos. Nada disso. Tranquilo. Voltou pro corpo, nada mexeu, relaxa. É porque você está tendo uma experiência. Está tendo uma experiência de projeção. É uma projeção astral lúcida. Então, acolha essa oportunidade para aprender alguma coisa. Certo? Não precisa ficar com medo. Relaxe, ore, tranquila. Ai, Senhor, só sabe o que faz. O que é que eu tenho que aprender com isso? E tente sair do corpo. Você pode sair do corpo, você pode visualizar ao seu redor. Tá perdendo uma boa oportunidade de ter um desdobramento lúcido. E não tá sonhando. Não tá no estado onírico. Entendeu? Tá no estado de lucidez. Nunca mais aconteceu isso comigo da quando acontecia isso comigo quando era menina. Né? Há pouco tempo atrás, Juliana, a última vez, talvez uns 12 anos atrás. Que era pra eu poder fazer isso, eu não sabia. Não é? Não, mas, Dudu, no caso dela aí, é angústia da pessoa não ver o corpo se mexer, não é isso, Patrícia? Certo? Agora, se você, nesses momentos, e acontece muito que a pessoa tá voltando pro corpo, ela é atacada por entidades, ou houve ameaças, você pode orar, ficar tranquila, orar, esperar acordar, não tem problema nenhum. Tanto não vai te fazer mal nenhum. Ou também se houve algumas comunicações mesmo. E aí você, quando volta, tenta lembrar o que a pessoa lhe falou, às vezes não lembra, quando realmente você volta. A Patrícia disse ali pra gente, eu fico muito avoada o dia todo, não sei explicar direito. É porque você não tem que estar tendo domínio sobre essa questão do desdobramento. É uma questão de desdobramento. E não é de ficar com medo ou ter nenhuma peca com isso. Viu? Não fique assustada, achando que pode acontecer alguma coisa. Não acontece nada. A sua pressão baixa? A sua pressão baixa, Patrícia? Nesse inteirinho, você sente a sensação de mãos frias?
pressão baixa, isso é um sinal de desdobramento mesmo. Nada. Se você tiver, por exemplo, voou, você vai lá, se levanta, caminha, vai tomar um cafezinho, se for possível, sabe que é tranquilo, faz uma outra coisa. Tem que lidar com isso. Você tá começando agora, você é a nossa Patrícia lá do WhatsApp, não é? Você não é a nossa Patrícia do WhatsApp? Ah, então tranquila, você é você, né? Então tá. Então você pega assim, conversando, orando, e o seu dia passa e você vê que nesse desdobramento, nesse desenvolver da mediunidade que você está trabalhando já com mediunidade, tem atividade com a mediunidade, você vai ver que isso se regula. E com o tempo, e quando acontecer, você não vai ficar mais assustado, nem vai te incomodar, tá certo? Faz parte. A sua característica é essa, ter mediunidade de desdobramento. Faz parte do seu próprio crescimento. Talvez se você não tivesse nada disso, não lhe chamasse atenção. Entendeu? Com todos nós. É importante não temer, não ficar angustiado, não tem bicho de 7 cabeças. Nada lhe acontece de mal, não se preocupe, porque você é bem cuidado, é bem zelado, a espiritualidade te ama e te cuida. Então, não tem medo. O importante é não temer nada, sempre tranquila. Eu gosto muito de aconselhar a todo mundo quando tem esses momentos assim que a gente fica angustiado, que é um trechinho só do Salmo 23, não é nem todo. É só aquele trechinho ali. Mesmo que eu caminhe sobre, né, o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E pronto. Então você aqui, ó, se fortalece. Segurança, confiança em si, confiança em Deus, confiança na espiritualidade. Tudo tá certo, tudo tá coerente. E aí, ó, gás, você toma um gás, você pega aquela adrenalina e fala, tô pronta. E aí tudo pra você vai pegar tudo certinho, com bem mais entusiasmo, sem dar nenhuma problemática que possa lhe causar uma angústia, um mal-estar. Não precisa. É ver, por exemplo, no momento de desdobramento, tentar ver a coisa mais colorida. Aproveita, ver uma coisa mais colorida. Tentar ver a beleza que está ao seu redor. Talvez ouvir alguma coisa. É tão bom. A Patrícia botou pra gente, eu penso que se a gente sempre busca o bem, não há nada de temer. Não, nunca. É a nossa segurança. Exatamente. Sempre buscando o bem, a gente fica com a segurança muito maior, né? Então, aí a dona Ivone disse aqui, tal. Voltando de novo, não encontramos. É que contemplada pelos olhos espirituais, eu falei para vocês, olhos espirituais ou pela visão mediúnica levada a esse gênero de transe, é porque desdobra e fica com a visão psíquica aumentada, dupla vista, certo? Então, você fica com a percepção maior, que a dupla vista não é nada mais, nada menos do que esse tipo de desdobramento. Esse transe que você vê diferente as coisas, ou percebe o campo psíquico da outra pessoa, ou percebe a problemática da outra pessoa, entende? E aí você tem que ter um controle disso aí, mas é como ela estava falando ali pra gente, com a reeducação do indivíduo, com a moralização dele, com a busca do bem, tudo pode andar para melhor, né? Seria bom dia, bem-vinda. O mesmo fenômeno, a Terra é profundamente mais bela e aprazível do que se apresenta a visão física material comum. O mesmo fenômeno observamos quando nossos guias, ao preparar um volume de Memórias do Suicida, nos levaram à cidade do Porto, em Portugal, em corpo astral, fazendo-nos contemplar o cais da Ribeira, com sua movimentação típica, e o Rio Douro, com a magnífica ponte Dom Luís, cujas existências ignorávamos. No Porto, no entanto, os coloridos eram mais vivos do que entrevistos no Rio de Janeiro. Em ocasiões, tais alterações significativas se dão em nossa personalidade. Lembrando que a dona Ivone aqui, ela tinha começado a contar um desdobramento dela, ela acordada, não foi? Então ela tá caminhando na rua, como eu estava explicando para vocês, e via tudo diferente, cores diferentes, tudo mais bonito. Nesse outro caso aqui, ela entrou em transe
Era um fenômeno de letargia, que ela saía mais vezes do corpo, e aí os espíritos tiravam ela e não levavam ela na cidade para ela poder ver tudo que tinha acontecido antes dela psicografar de fato, para que ela tivesse gravado na memória todos os acontecimentos, ficasse mais fácil para ela, e quando ela fosse escrever, fosse mais viva a lembrança e o espírito pudesse trabalhar nas suas memórias. Porque lembrem-se que no fenômeno mediúnico, a psicografia, a psicofonia, e eu não canso de rebater isso aí, o médium tem o conteúdo para passar ali. No fenômeno da psicografia, de romances, então, é de uma complexidade muito grande. Porque vocês imaginam você ter que absorver toda uma história para psicografar. Então é muito mais cômodo, real, que eles vivenciassem isso. O próprio Chico vivenciou isso, né? Quando ele via aquelas situações de cada livro. Ele via o livro Libertação, por exemplo, e eu vou marcar aqui, porque senão vai passar do meu tempo, de onde foi que eu parei, viu? E aí o Chico tem um fenômeno lá da licantropia. A licantropia é quando o perispírito do espírito, né, sob hipnose ou auto-hipnose, ele se transforma em lobo. O fenômeno é zoantropia, porque a zoantropia pode ser qualquer animal, mas a licantropia é o de lobo. Então, o Chico, quando escreveu aquilo ali pro livro Libertação, foi um furdunço, né? Porque como se diz, a Federação Espírita ficou meio cabreira com aquilo ali e mandou uma pergunta para o espírito se era aquilo ali mesmo e tal. E aí o Chico mandou dizer para a Federação que se eles achassem inconveniente, que eles poderiam tirar aquele capítulo. Depois o Chico confessou privadamente a algumas pessoas que o que eles tinham visto naquele livro e achou só na psicografia que era muito grave, muito pesado, né? Ou fosse uma coisa assim muito surreal, Chico disse que não era a mínima parte, que era muito pior. Muito pior. Por quê? Porque ele foi lá e viu. Foi levado para ver. Então ele vivenciou aquilo ali. Como telespectador, como Dona Ivone conta também na maioria dos livros dela, não é? Ela não via como telespectadora? Então ela fala de questão da diferença dos coloridos, dos Memórias do Suicida. Lembre-se que a Dona Ivone viveu em Portugal, uma encarnação anterior a ser Ivone do Amaral Pereira, em outra personalidade. E ela conta que no Porto, no entanto, os coloridos eram mais vivos do que os entrevistos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não era a cidade dela? Por que então as coisas que ela via no Rio de Janeiro e de Portugal tinham brilhos diferentes? É uma coisa da gente se perguntar ou especular, né? Por que será? Porque ela vivia no Rio de Janeiro. Ela tava, né? Ela vivia no Rio. E viveu em Portugal. Então as vivências dela europeia eram muito mais fortes. As vivências dela europeia em si era muito mais forte, né, dona Edna, também? E também a matéria era outra, mas a vivência, aquilo era muito forte nela. Então, provavelmente, dava-se o colorido que ficou muito registrado na sua memória. A experiência dela do Rio de Janeiro era nova. Era nova. O que fica mais gravado na nossa memória? Aquilo que a gente tem por mais repetição ou aquilo que a gente vê fugazmente? Quando nós estudamos, por exemplo, quando a gente passa a escrever à mão, por incrível que pareça, a gente fixa no córtex cerebral. Então, a gente está estudando um livro e você copia trechos do livro. Você copia frases, você marca frases. Aquilo ali... a gente pode achar que é uma bobagem, mas não é não. Aquilo fixa no córtex cerebral, porque você cria uma repetição. Quando você vai ler um livro marcado, grafado, você bate o olho ali, aquilo é uma repetição. E é um fenômeno fotográfico, repetido. Quando você escreve, aquilo grava no córtex. Por isso que livros estudados são muito mais compreendidos do que aqueles lidos por ler.
Quando você lê um livro é de um modo, quando você vai estudar ele não é diferente? São nuances que você deixou passar. E isso também continuamente, viu? Continuamente. Então, em ocasiões tais, alterações significativas se dão em nossa personalidade. As criaturas humanas nos parecem como meras sombras. Seremos capazes, porém, de reconhecer amigos e conhecidos. Mas tememos encontrá-los acometida de singular terror de que nos cumprimentem e nos falem, pois não poderíamos corresponder-lhes. Temos a impressão de que, se nos falassem, terrível choque adviria, causando-nos um grande mal. Ela está naquele momento, aqui ela está dando a experiência dela e a angústia que ela sentia, né? Ela estava naquele desdobramento, na rua, né? Tá dando um exemplo, volta de novo naquele tema da rua. Então ela estava naquele desdobramento que ela estava... Você sabe quando você vê a beleza do mundo, mas você não consegue perceber, por exemplo, as pessoas que estão ao seu redor, como se fosse sombra, não fixa. Mas aí, se ela cruzar um amigo, ela até reconhece. Só que ela sente uma angústia que talvez um amigo fosse falar com ela e ela volte do transe e aquilo causa a ela um mal-estar, um choque. Na verdade, esse voltar para o corpo bruscamente, o que é que acontece? As suprarrenais jogam adrenalina e você tem um ataque cardíaco, você tem um determinado mal-estar, o que acontece no susto. Por que a gente toma susto? Você sabe o que é tomar susto? Você sabe aquele susto besta? Não susto que alguém chega pra você e fala, e você toma susto, não é isso. Mas de repente, por uma vez, você fala, ai, toma um susto. Ai, povo assustado. Não tem? É desdobramento. Aí o coração coteadinho, bomba de uma velocidade, é desdobramento, você tem que saber lidar com isso, na boa, eu tomo isso direto. Mas é tio de letra, tem nada disso, não dou risada. Então, como o dela era muito mais profundo e ela gostava de estar naquele estado, já pensou vocês na situação dela? Não é? Você já pensou vocês na situação dela? Lá, vendo tudo lindo, tudo colorido, com luzes maravilhosas, de repente você vê, eu tô lá no meu momento maravilhoso, aí eu dou de cara com o Dudu. Eita, Dudu vai me tirar do meu transe. Aí não dá, né? Ô, Juju, e a gravação? Aí eu digo, meu Deus do céu, a pessoa toma um choque, aí não tem suprarrenal que aguente, não tem adrenalina. A adrenalina vai a 2000. Oh, meu Deus, a gravação do Dudu, sai do transe e pronto. Aí é um mal súbito, é um mal moral. É que Dona Ivone tava prevendo uma situação dessa parecida. Brincadeira, né, gente? Mas vamos dar uma pausa aqui. Se esconde atrás do poste. Vai saber ela como é que lidava com esse tipo de situação, viu? E semana que vem a gente continua disso. Desse transe dela, lidar com a Dona Ivone, com esses médios de desdobramento, porque além do médio de incorporação, médio de desdobramento, é muito enriquecedor. Por quê, Juliana? Porque o tema desdobramento foi muito pouco estudado. Hoje sim, hoje a gente tem onde se basear. Hoje, procurando outras fontes, você aprende bastante, porque a vivência direta desses médios aqui ajuda a gente demais, né? Porque a gente consegue trazer, assim, para nossa vida diária, certo? Então tá bom, gente, concluindo o nosso estudo de hoje. Vocês estavam tão bonzinhos hoje, participativos. Uma belezinha. Dudu, uma doçura. Concluindo o estudo de hoje, foi Dudu, uma flor de maracujá. Né, Diana? Você viu como ele se comportou direitinho? Ai, minha Nossa Senhora. Gente, muito obrigada, viu, pela paciência. E vamos convidar a nossa flor para fazer a prece de conclusão. Orgulho de que, menino? Chamar você de flor de maracujá? Ah, você não quer ficar envaidecido? Você tá vendo, Diana? O Dudu não quer ficar envaidecido porque chamei de flor de maracujá. Ai, meu Deus. E meu Deus, que absurdo.
Não vou nem gravar isso. Vou nem dizer o que você disse aí. Os seus assinantes do seu canal vão ficar curiosos para saber o que você quis dizer com isso. Eu não vou dizer. Digo não. Ok, os assinantes do canal, não? Pois é, gente, vamos concluir o trabalho, né? Que a conversa tá boa. Quem vai fazer a nossa prece? Ô, dona Edna. Obrigada pra senhora. Vocês estão vendo, gente? O canal dos 6 mil visualizações? Nossa! É. 600 mil. Nossa, Dudu. Muito. Então, vou fazer a prece eu. Vou fazer a prece eu. Vamos lá. Vamos fazer a prece, levando o nosso pensamento. Agradecendo a Jesus e a Maria de Nazaré, a oportunidade bendita de estar aqui aprendendo mais um pouquinho, em companhia com amigos queridos. Muito obrigado, meu Deus. Agradecendo a esse doce espírito da Dona Ivone, que nos é maestra e professora para o nosso caminhar, porque observando a sua vida, o seu lidar com ela mesma, com a própria vida, faz com que nós possamos crescer mais um pouquinho e, por que não, agradecer a esse espírito tão adorado, tão querido, tão amigo. É uma heroína silenciosa, sim, porque vivenciou tudo isso caladinha, não é? E a gente foi conhecendo ela pouco a pouco. E esperamos então de contar com os irmãos que participam desse estudo, de não deixar mais no silêncio obras assim tão importantes. Façamos conhecer as obras da Dona Ivone do Amaral Pereira para o mundo. O nosso pouco, o nosso modo de fazer, do jeito que a gente puder, mas que a gente não coloque mais essa luz embaixo do alqueire. Tem espaço para todo mundo e nós possamos trabalhar em conjunto para distribuir flores e luzes. Mas tudo permitido por Deus. Muito obrigada, meu Deus. Obrigado aos Espíritos do Maria de Nazaré que nos ajudam, que nos assistem, que possam nos banhar de fluidos salutares, que possamos continuar a nossa vida do dia de hoje com muito mais bem-estar do que antes. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.